E se eu te dissesse que o sistema financeiro mais poderoso da história humana não foi criado em Wall Street, não nasceu em Harvard, não veio de um economista famoso com diploma na parede e terno impecável, mas foi criado por um homem que estava no fundo de uma prisão egípcia, sem dinheiro, sem família por perto, sem absolutamente nada. E se eu te dissesse que esse sistema salvou não uma pessoa, não uma família, mas uma civilização inteira de 7 anos consecutivos de fome devastadora, e que esse mesmo sistema foi redescoberto por uma professora de Harvard e em 2005 virou best-seller. Foi ensinado nas maiores universidades do mundo e está gravado em calculadoras de bancos digitais. Hoje, em 2026. Espera, porque o que você vai ouvir agora vai fazer você olhar diferente para a Bíblia, para o seu dinheiro e para o momento financeiro que você está vivendo. Esse segredo tem 3.000 anos, está escrito em Gênesis, no capítulo 41. E se você chegar até o final desse vídeo, você vai sair daqui com um princípio que pode mudar completamente a trajetória das suas finanças. Mas antes de entrar na história, me faz um favor, se inscreve no canal. Agora toda semana tem um conteúdo assim, finanças com base bíblica e com os pés no chão, do jeito que o povo brasileiro merece. Aperta o sininho também, porque você não vai querer perder o que vem por aí. E se já é inscrito, deixa um like. Agora, esse gesto simples ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que precisa dessa mensagem. Prontos? Então vem comigo. Antes de entrar na história, preciso te contar uma coisa rápida. Se você sente que o dinheiro até entra, mas nunca fica, que no fim do mês a conta está zerada e você não sabe explicar para onde foi tudo, existe um material que foi feito exatamente para isso. Se chama Destrava Financeira. É um e-book prático que vai te ajudar a identificar os travamentos invisíveis que fazem dinheiro escapar das suas mãos. E ainda traz um método simples de 7 minutos por dia para reorganizar sua relação com dinheiro, sem promessa milagrosa, sem enrolação. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vai lá, depois que terminar o vídeo. Agora, vamos ao que veio. Imagina o seguinte cenário. Não é ficção. Não é série de televisão. Não é profecia vaga. É história registrada. Uma nação inteira. Milhões de pessoas acordam para mais um dia sem chuva. O céu não responde, o rio seca. O sol endurece a terra que antes era fértil. Os animais começam a enfraquecer, as colheitas falham. Os celeiros vão ficando vazios e não é só um país, é o mundo inteiro. Babilônia, Canaã, todo o crescente fértil. As maiores potências da antiguidade, todas de joelhos esperando a morte que caminha devagar. Mas caminha 7 anos. 7 anos inteiros de escassez absoluta, sem alimentos, sem esperança, com famílias inteiras se desfazendo na luta pela sobrevivência. Agora imagina que no meio desse colapso global existe uma nação que não está em pânico. Uma nação que tem comida, que tem celeiros cheios, que está vendendo alimento para todos os outros povos ao redor. Uma nação que não só sobreviveu à maior crise alimentar do mundo antigo, mas estava prosperando dentro dela. Como isso foi possível? Não foi sorte, não foi território privilegiado, não foi tecnologia superior. Foi um sistema criado com antecedência, aplicado com disciplina e que funcionou exatamente como prometido. E esse sistema não veio de um rei poderoso, não veio de um general de guerra,
Não veio de um filósofo com anos de estudo acumulados. Veio de um homem que, quando a crise começou, estava cumprindo pena numa prisão do Egito. Escreve aqui nos comentários a palavra sistema. Quero ver quem está acompanhando e entendendo a gravidade do que vamos falar. O nome dele era José, 11º filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Se você traçar a linha da vida de José, até o momento em que ele foi chamado para resolver a crise do Egito, você vai encontrar uma trajetória que parece um roteiro de derrota vendido pelos próprios irmãos por 20 peças de prata, levado ao Egito como escravo, não como imigrante, em busca de uma chance melhor, como propriedade, como mercadoria, como coisa trabalhou na casa de Potifar. Ganhou confiança, responsabilidade e posição. Então foi acusado falsamente pela mulher do seu patrão. Uma mentira, uma armadilha, e ele foi parar na prisão. Numa cela egípcia do tempo do faraó, escura, úmida, sem horizonte. Se você olhasse para a vida de José naquele momento, diria o quê? Esse homem não tem futuro, não tem carreira, não tem rede de contatos, não tem formação, não tem herança para recuperar, não tem capital, não tem absolutamente nada, e foi exatamente esse homem, esse ex-escravo, esse prisioneiro, esse imigrante esquecido pelas pessoas, mas não por Deus, que criou o sistema financeiro mais eficiente que a história humana já registrou. Não é lenda, não é alegoria, não é metáfora espiritual sem aplicação prática. Está escrito em Gênesis com detalhes tão precisos, tão técnicos, tão estruturados que qualquer especialista em finanças leria hoje e diria: isso funciona, isso é real, isso é aplicável. Agora em 2026 no Brasil, com seu salário na sua conta, na sua vida. E antes de continuar, me diz nos comentários: você já passou por uma fase em que parecia que não tinha saída financeira, que parecia que não tinha para onde ir? Escreve aqui embaixo. Já passei, porque a história de José vai te mostrar que o pior momento da sua vida pode estar preparando o maior sistema da sua história. Tudo começa numa noite no palácio. O faraó, o homem mais poderoso da terra, naquele momento acorda no meio da madrugada com o coração acelerado, perturbado com imagens que ele não consegue tirar da cabeça. Ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, cheias de vida, saindo do rio Nilo. Enquanto elas pastavam às margens do rio, surgiram outras 7 vacas, feias, magras, com os ossos aparecendo como se fossem fantasmas de vacas. E as vacas magras devoraram as vacas gordas. Ele acordou. Tentou dormir novamente. O sonho voltou, dessa vez 7 espigas, cheias, douradas, se desenvolvendo num único talo. E então surgiram 7 espigas murchas, secas, destruídas pelo vento, e as espigas murchas engolfaram as espigas cheias. O faraó chamou todos os seus magos, todos os sábios do Egito, gente que tinha se dedicado a vida inteira ao estudo do oculto, dos símbolos, dos sonhos. Nenhum conseguiu interpretar. Foi nesse momento que alguém se lembrou de um prisioneiro hebreu, um jovem que tinha interpretado sonhos dentro da própria prisão com exatidão impressionante. José foi chamado. E aqui está o ponto que quase todo mundo ignora. O sistema não era só guardar, era organizar com autoridade e consistência. O grão não ficava misturado com consumo diário. Ele era separado, protegido fora do alcance do impulso. Porque quando você mistura consumo com reserva, o consumo sempre vence. Não é falta de disciplina, é comportamento humano, e José entendeu isso há milhares de anos. O dinheiro que é para o futuro não pode estar disponível no presente, porque se estiver, ele vai embora. E é exatamente isso que acontece. Hoje o salário entra, paga contas, resolve urgências, cobre imprevistos. E
Quando você percebe, não sobrou nada e o ciclo se repete mês após mês, ano após ano, e a reserva continua zero. José quebrou esse padrão, separando antes e isolando, depois criando um sistema onde a decisão não precisava ser tomada todo mês, porque já estava definida antes. E isso elimina erro, elimina impulso e cria previsibilidade. E quando você traz isso para hoje, um banco digital, Pix e automação, você tem uma vantagem que o Egito não tinha. Você consegue executar isso em minutos, sem esforço, sem fricção. No dia que o dinheiro entra, você já direciona uma parte para uma conta separada, que não participa da sua rotina, que não aparece no seu dia a dia. E esse dinheiro começa a crescer fora do seu campo de consumo, enquanto você continua vivendo com o restante, criando um sistema onde o futuro é construído automaticamente, sem depender de motivação. É aqui que entra o ponto que conecta 3.000 anos atrás com hoje, porque em 2005 uma professora de Harvard, chamada Elizabeth Warren, popularizou a regra 50, 30, 20 e 50 para necessidades, 30 para qualidade de vida, 20 para poupança. Isso foi tratado como uma descoberta moderna, ensinada em universidades, usada por bancos e replicada no mundo inteiro. Mas o que pouca gente percebe é que esse 20% já estava definido muito antes em Gênesis 40, e José não chamou de regra financeira. Ele chamou de estratégia de sobrevivência e prosperidade em crise, e funcionou de forma tão precisa que não apenas salvou o Egito, mas posicionou o Egito como fornecedor de alimento para o mundo inteiro durante a escassez. Enquanto outros povos quebravam, o Egito vendia. Enquanto outros entravam em colapso, o Egito tinha controle. E isso não foi sorte. Foi execução disciplinada de um sistema simples repetido durante 7 anos sem interrupção. E esse é o ponto que separa quem entende de quem aplica. Porque entender não muda resultado e execução. Muda resultado e execução. Depende de sistema, não de intenção. Quando a crise finalmente chegou exatamente como previsto 7 anos depois, o Egito não entrou em desespero, não entrou em dívida, não entrou em colapso. O Egito abriu os celeiros e começou a vender alimento, e o texto. É claro, toda a terra vinha ao Egito. Isso significa que enquanto o resto do mundo estava quebrando, o Egito estava capitalizando a crise. E isso muda completamente a forma de enxergar reserva. Porque reserva não é só proteção. Reserva é posicionamento. Reserva te dá tempo, te dá escolha, te dá poder de decisão. Enquanto outros estão pressionados, você tem margem. Enquanto outros aceitam qualquer condição, você escolhe. Enquanto outros entram em dívida, você se mantém estável. E isso vale para qualquer cenário: perda de emprego, emergência médica, oportunidade inesperada. Sem reserva, qualquer problema vira crise. Com reserva, problema vira decisão. E essa diferença não está na renda, está no sistema que você executa todos os meses, sem falhar. Se você está olhando para isso e pensando que na sua realidade é diferente, porque o salário não sobra, ou porque as contas apertam no final do mês, o ponto aqui não é começar com 20%, o ponto é começar com separação antes do consumo. Porque José não disse que só funciona se for perfeito. Ele mostrou que funciona quando é consistente. Se hoje você consegue separar 2%, isso já muda completamente o seu comportamento financeiro.
porque cria o hábito de priorizar o futuro antes do presente. E isso, ao longo do tempo, cresce. 2 vira 5, 5 vira 10. E quando a renda aumenta, o percentual acompanha, porque o sistema já está instalado. E isso resolve o maior problema financeiro, que não é falta de dinheiro, é falta de estrutura. Porque sem estrutura, qualquer aumento de renda vira aumento de gasto e você continua no mesmo lugar. Então, começar pequeno não é fraqueza, é estratégia. Porque o que constrói resultado não é intensidade, é repetição. E repetição depende de algo que você consegue sustentar, sem esforço excessivo, no dia a dia. Existe uma diferença clara entre quem tenta e quem implementa. Quem tenta depende de motivação. Quem implementa depende de sistema, e sistema elimina a decisão. Porque já está definido antes, o dinheiro entrou a separação. Acontece automaticamente, sem negociação, sem ajuste, sem desculpa. Isso tira o peso emocional do processo. Porque você não precisa decidir todo mês se vai guardar ou não. Isso já foi decidido no momento em que o sistema foi criado. E essa simplicidade é o que torna o processo sustentável no longo prazo. Porque quanto mais simples, mais executável. E quanto mais executável, mais consistente. Consistência ao longo do tempo é o que constrói reserva real. Não é um mês guardando muito, é vários meses guardando sempre. Enquanto isso acontece, silenciosamente, você começa a sair de um estado de reação constante para um estado de controle progressivo, onde você não está mais correndo atrás das contas, você está organizando seu dinheiro com antecedência. Isso leva para um ponto prático direto. Se hoje você não tem reserva, qualquer imprevisto vira urgência, qualquer urgência vira dívida, e qualquer dívida vira pressão financeira contínua. Isso cria um ciclo onde você trabalha para pagar o passado, enquanto tenta sobreviver no presente sem conseguir construir o futuro. E esse ciclo só quebra quando a ordem muda, quando o dinheiro começa a ser direcionado antes de ser consumido. E essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente o resultado ao longo do tempo, porque muda a base do comportamento financeiro. E quando a base muda, tudo que vem depois muda junto. E é exatamente isso que o sistema de José fez. Ele não aumentou renda, ele reorganizou o fluxo. E ao reorganizar o fluxo, ele criou segurança, previsibilidade, capacidade de atravessar crise sem colapsar. E quando você começa a operar dessa forma, você percebe uma mudança que vai além do dinheiro. Porque não é só o saldo que cresce, é a sensação de controle sobre a própria vida financeira. Porque você deixa de reagir ao que acontece e passa a antecipar o que pode acontecer. E isso reduz a ansiedade, reduz pressão e aumenta a clareza nas decisões. Porque você não está mais operando no limite, você está operando com margem em margem. É o que separa quem entra em desespero de quem mantém estabilidade quando algo inesperado acontece. E essa margem não aparece de uma vez. Ela é construída mês após mês com pequenas decisões repetidas que parecem simples, mas acumulam efeito ao longo do tempo. E é exatamente esse acúmulo que cria a diferença real entre quem vive no aperto constante e quem começa a construir tranquilidade financeira de forma progressiva. E isso também muda a forma como você enxerga a oportunidade. Porque sem reserva, a oportunidade vira risco, mas com reserva, a oportunidade vira escolha. Você consegue avaliar com calma,
Você consegue entrar em algo novo sem comprometer sua base. Você consegue testar, ajustar e decidir sem pressão imediata. E isso abre espaço para crescimento, porque muitas vezes o problema não é falta de oportunidade, é falta de condição para aproveitar quando ela aparece. E essa condição vem da reserva construída ao longo do tempo com consistência, e não com picos de esforço isolados, porque esforço isolado não sustenta resultado. O que sustenta resultado é estrutura repetida e previsível que funciona, independentemente do seu estado emocional ou do momento que você está vivendo. E no final, tudo volta para um ponto simples que foi definido lá atrás: separar. Antes proteger. Depois repetir sempre sem depender de motivação. Sem esperar o momento ideal, sem tentar compensar. Depois o que não foi feito antes. Porque o sistema funciona justamente por ser aplicado de forma contínua ao longo do tempo. E não de forma intensa por pouco tempo. E quando isso se torna parte da sua rotina, o dinheiro deixa de ser algo desorganizado e passa a ser algo direcionado com intenção. E quando existe direção, existe construção. E quando existe construção, existe resultado. E esse resultado não aparece de forma imediata, mas ele se torna inevitável quando o processo é mantido sem interrupção. E quando você entende isso, você percebe que o maior erro não é ganhar pouco, é não ter um sistema que organiza o que entra. Porque sem organização qualquer valor se perde, e com organização mesmo valores menores. Começo a construir algo sólido ao longo do tempo. Isso muda completamente a forma como você enxerga o dinheiro. Porque ele deixa de ser algo que simplesmente passa pela sua mão e começa a ser algo que é direcionado com propósito. E quando existe propósito, existe controle. E quando existe controle, existe crescimento consistente. E isso independe do cenário econômico, independe do momento do país, independe de qualquer fator externo. Porque o que está sendo ajustado aqui não é o ambiente, é o seu comportamento financeiro diante dele. Isso conecta diretamente com o ponto mais prático de todos. Porque não adianta entender e não executar. Não adianta concordar e não aplicar. Porque o resultado só vem daquilo que é feito de forma repetida. Então a ação aqui é simples e direta. Você cria uma conta separada, define um percentual que seja possível hoje e automatiza essa transferência no momento em que o dinheiro entra sem esperar sobrar, sem tentar ajustar, depois sem negociar com você mesmo. Porque quando existe negociação, o padrão antigo volta e tudo continua igual. E o objetivo aqui é quebrar esse padrão com uma ação simples que se repete automaticamente, criando uma nova estrutura financeira, sem depender de esforço constante. E a partir desse ponto, você começa a construir algo que a maioria das pessoas não tem, que é previsibilidade. Porque você passa a saber que, independentemente do que aconteça, existe uma base sendo formada mês após mês. E essa base cresce silenciosamente, enquanto você continua vivendo sua rotina normal, sem precisar pensar nisso, o tempo todo. E é exatamente esse crescimento silencioso que cria segurança ao longo do tempo. Porque quando a crise chega, ela não encontra você começando do zero. Ela encontra você estruturado com margem, com capacidade de resposta e com tranquilidade para decidir o próximo passo, sem entrar em desespero. E se você sente hoje que o dinheiro entra, mas não fica, que existe um vazamento constante que você não consegue identificar, existe um caminho direto para resolver isso com clareza prática e aplicação.
Simples, existe um material que foi feito exatamente para mostrar onde estão esses pontos invisíveis que fazem o dinheiro desaparecer. E como ajustar isso com um método que leva a poucos minutos por dia, sem complexidade, sem teoria excessiva, sem depender de motivação. Porque o foco é a execução, consistente dentro da sua realidade. E a partir do momento que você começa a aplicar isso, você passa a operar de forma diferente no seu dia a dia financeiro. Porque cada decisão deixa de ser isolada e passa a fazer parte de um sistema maior que está sendo construído ao longo do tempo. E isso muda completamente o resultado. Porque decisões isoladas geram resultados instáveis, enquanto sistemas geram resultados previsíveis. E é essa previsibilidade que permite atravessar momentos difíceis sem quebrar e aproveitar momentos bons sem perder o controle, mantendo sempre uma estrutura que sustenta crescimento contínuo.